Uma das principais dificuldades que os alunos da WordFi trazem para mim na hora de falar sobre inglês é o fato de não encontrar tempo para estudar. Esse é o seu caso também? Eu sempre digo que todos nós aqui da nossa comunidade somos adultos e profissionais. O que eu quero dizer com isso? A gente sabe que inglês é importante, que a gente deveria estudar, que a gente já deveria ter começado, inclusive. Mas o fato da gente viver uma vida muito corrida nos impede, a gente vai postergando isso. Mas eu tenho a solução aqui para os nossos problemas. Porque sim, é possível manter essa vida agitada que nós mantemos e ainda encaixar o inglês na nossa rotina. E eu não falo só por mim, eu falo pelos centenas de profissionais e alunos que nós temos aqui dentro da WordFi que compartilham desse mesmo sentimento, que compartilham desse mesmo estilo de vida e que estão alçando voos novos por conta do inglês na vida profissional. Então já fique aqui porque no vídeo de hoje a gente vai falar de como encaixar os estudos de inglês para negócios dentro da nossa rotina. Meu nome é Larissa Milani de Souza, eu sou Founder and Business English Teacher da WordFi e nesse canal nós falamos sobre inglês para negócios. Welcome! O primeiro ponto que a gente tem que parar para pensar e refletir é que nossa vida não vai ficar mais fácil. Então não adianta você falar assim, quando eu terminar a pós, eu vou começar o inglês. Ou quando eu terminar esse projeto, entregar esse projeto na minha empresa, daí de fato eu vou dedicar ao inglês. A nossa vida nunca vai ficando mais fácil, pelo contrário, as demandas só vão aumentando dia após dia. E aí por isso que aqui a estratégia de time management, ou seja, gestão do tempo, estratégia de rotina, de inserir esse inglês dentro do seu estilo de vida, é extremamente importante para que você tenha sucesso. Nós não estamos falando de um processo curto. Inglês muitas vezes nos dá medo, até muitas vezes assim, preguiça de começar a estudar, justamente porque a gente sabe que não vai ser do dia para noite. A gente não tem fórmula mágica, não existe fórmula mágica para poder aprender inglês. Quem diria se existisse uma pílula que a gente tomasse e ficasse fluente, não é mesmo? Com certeza todos nós tomaríamos, mas a gente sabe que essa não é uma realidade. Até porque o inglês é a junção de uma habilidade técnica, ou seja, o domínio da língua, junto também com habilidades de comportamento, de fala, de comunicação. Então exige da gente muito treino e repetição. É o mesmo processo que a gente leva, por exemplo, quando a gente vai aprender a tocar um instrumento novo, quando a gente vai aprender a dirigir. A gente não aprende do dia para a noite. A gente precisa da base técnica, da teoria, mas também da prática. E quanto mais a gente vai praticando, mais natural, mais automático isso vai ficando. Com o inglês é a mesma coisa. A gente precisa das foundations, das bases técnicas, da teoria da língua, que é gramática, por exemplo, mas a gente precisa colocar esse inglês para jogo, fazer lista de exercício, escrever, praticar, conversar. E quanto mais a gente faz isso, melhor a gente vai ficando. Então eu sempre digo que é um processo que ele tem um dia para começar, mas ele também não tem dia para terminar. A gente continua estudando inglês o resto da vida. E aí quando a gente para e analisa isso, muitas vezes a gente pensa, nossa, eu vou começar esse baita projeto agora? Sim, é possível a gente começar hoje e também quebrar isso em steps, quebrar isso em fatias, para que o processo fique mais leve também e que a gente, mais uma vez, consiga também metrificar as pequenas evoluções ao longo desse caminho. Por isso, é importante você ter muito claro 3 pontos que eu quero que você reflita aqui junto comigo. O primeiro ponto é, o quão importante o inglês é hoje para a sua carreira? Numa escala de prioridade, ele se encontra no seu top 3 priorities? Hoje, inglês é essencial para você continuar trabalhando, fazendo uma boa entrega, avançando no seu trabalho, conseguindo novas promoções, melhores salários? Se sim, esse é o momento ideal de você começar a estudar inglês e trazer esse inglês para sua rotina. O segundo ponto que você tem que refletir é qual método que vai servir para você. Mais do que ninguém, você sabe como sua rotina funciona. Então, qual que é o método que vai fazer sentido para o seu momento? Quanto mais você conhecer o jeito que você melhor aprende, mais fácil vai ser identificar o método que funciona para você. Por exemplo, aqui na WordFi, nosso método tem 3 pilares. Ele é sempre focado em destravamento de fala, em English Thinking e simulação de realidade. Então, todos os nossos alunos, eles comungam desse gosto por focar em destravar a comunicação oral, pensando diretamente em inglês sem ficar traduzindo, simulando as rotinas corporativas do ambiente de trabalho deles. Esse método também faz sentido para você? Então já clica aqui no link abaixo da descrição e venha conhecer as nossas estruturas. E o terceiro e último ponto, muito simples. Se você identifica que inglês é importante agora para você, para o seu momento de carreira, e você sabe qual que é o melhor método que funciona, agora você precisa entender qual que é a melhor estrutura que funciona para o seu próximo objetivo com o inglês. Por exemplo,
Se você é um beginner, ou seja, está começando inglês do zero, nunca estudou antes, a melhor estrutura para você aqui na Wordfy é o Speed Grammar, que é o nosso curso introdutório das bases da língua inglesa. Porque dentro desse curso você vai aprender todas as foundations, toda a parte gramatical para você começar a falar inglês. Mas, por exemplo, se o seu caso, você já é um aluno intermediário, você já estudou inglês antes, e o seu problema está na trava da comunicação, você não consegue destravar a fala, você precisa estar em um ambiente seguro, conhecendo outros profissionais e praticando esse inglês, refinando, aprendendo, polindo. E o seu lugar, por exemplo, aqui dentro do nosso método, é no Be Ready, que é a nossa comunidade de estudo de inglês para carreira, onde nós temos uma comunidade de troca, nós temos trilhas de estudos personalizadas e eventos internos para networking. Agora, se o seu caso é de um inglês mais avançado, você já estudou a vida toda, mas está precisando justamente de um inglês mais estratégico para negociações importantes, para reuniões importantes no ambiente que você trabalha, o seu lugar, por exemplo, dentro do método da Wordfy é no One-on-One Mentorship, que é o nosso programa de acompanhamento individual de Business English. Então perceba, inglês é importante para todos nós aqui, mas a gente precisa sempre alinhar o nível de inglês com o nosso grande objetivo. Uma vez que a gente entende isso e entende o método que funciona pra gente, a gente vai atrás da estrutura e a gente aplica essa estrutura. Porque dentro dessas estruturas também existem vários formatos. O formato do gravado, onde você pode fazer o seu próprio horário, o formato do híbrido, onde você estuda algumas partes sozinhos e depois outras com os seus grupos, ou ainda horários flexíveis, você e a teacher ali agendando semana a semana. A questão é, se você está priorizando o inglês, ele vai se encaixar à sua rotina. E nunca vai acontecer o contrário. Não tem como a gente parar a vida para poder estudar inglês. Mas sim, é possível a gente pegar esse inglês e encaixar dentro da nossa rotina. Entendendo isso, vamos agora para a mão na massa. Não adianta você querer estudar todos os dias. Nossa vida é muito corrida, tem dia que a gente nem vê o dia passar, não dá conta de fazer tudo que tá na agenda. Então não faz sentido a gente querer estudar inglês todo dia. Faz muito mais sentido você colocar em agenda um dia na semana, 30 minutos ou 1 hora para você poder estudar. Como se fosse um compromisso mesmo, como se fosse uma reunião. Porque quando a sua agenda apitar com esse dia, com esse horário, você vai parar tudo que você está fazendo para poder se dedicar exclusivamente ao inglês. Outra prática importantíssima: tenha um plano de estudo, porque muitas vezes a gente até reserva esse dia, esse horário para a gente estudar, mas quando a gente senta para poder fazer isso, a gente não sabe por onde começar. Por isso, de novo, o método é tão importante. Mas se você tem um plano de estudo bem definido, e aqui no nosso canal a gente tem um vídeo de como estudar Business English, já clica aqui para você assistir, para aprender a fazer um plano de estudo, você vai saber exatamente o que você vai estudar. Se naquele dia você vai se dedicar a listening, a speaking, reading or writing, gramática, e aí você vai atrás desse conteúdo para poder também pegar desse tempo que você reservou e usar ele com muita sabedoria, aproveitando ao máximo esse tempo de estudo. Ficou claro todo esse contexto de rotina e o inglês inserido dentro da nossa rotina? Deixa eu trazer um bônus aqui para você. Quando a teacher fala sobre não estudar todos os dias, não quer dizer que você não possa ou não deva consumir inglês todos os dias. Isso é importante. Você sim pode todos os dias escutar uma música, um podcast, ler uma notícia. Isso é ótimo, isso é imersão na língua. Mas não se pressione a querer resolver um problema de anos em algumas semanas. Entenda que o processo ele é longo e ele tem que ser prazeroso. Inglês é uma língua simples, ela é fácil. Uma vez que a gente começa a conseguir entender e usar, a gente percebe o quanto de poder nós temos na mão para poder acessar informações, para poder se conectar com o mundo, para poder ter autonomia. Então busque justamente a autonomia na hora de se comunicar em inglês. Gostou? Então já salva esse vídeo para você voltar nele todas as vezes que você precisar lembrar de algum passo. Também compartilhe com colegas de trabalho, comente aqui como que está o seu processo, a sua jornada de estudo de inglês para negócios e, claro, já ative as notificações para você não perder mais vídeos de conteúdo de Business English. Eu te vejo no próximo vídeo. See you! Bye, bye!